Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste Maledite de hoje. Espero que vocês estejam bem. Eu ainda tô aqui um pouco gripada. Não consegui fazer o ao vivo de terça, os ao vivos, né? Porque tá ruim a situação. Deu uma melhoradinha e cá estou. Vamos lá, pessoal, não se esqueçam de deixar o like no vídeo e não se esqueçam daquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Não se esqueçam da caixa assombrada do mês de outubro com o tema Saci, tá bom? Garante a sua, tá bem legal. E bora então aqui pro relato de hoje, que é este: a maledite que acabou com a minha família. Lá é a maledite, vamos ver. O relato que vou contar aqui aconteceu comigo e com membros da minha família. Os nomes estarão trocados e não irei citar cidades para que não haja risco dos envolvidos serem identificados. Ok. Minha família era formada por minha mãe, meu padrasto, que eu considero um pai, já que me criou desde o primeiro ano de vida. Na época do acontecido, eu tinha 24 anos. E o José, o meu irmão do meio, tinha 21. O João, o caçula, 13 anos. Eu não morava mais com eles, pois me casei cedo e logo catei meu rumo. Mas sempre que possível, no sábado ou domingo, nos reuníamos para almoçar e passar o dia juntos. Nos dávamos muito bem. Sempre via minha família como o ideal de família. Eu e meus irmãos nos amamos genuinamente. Sempre fazemos de tudo para ajudar uns aos outros. Minha mãe é uma referência de mulher. Forte, trabalhadora, muito humilde, amiga, sempre prezou primeiramente por nossa educação e sempre foi muito parceira dos filhos. Nessa época, ela trabalhava como manicure em um salão de beleza. Então passava horas fora de casa e longe dos negócios do meu padrasto. Guarde essa informação. Meu padrasto, que aqui vou chamar de Otávio, é um homem trabalhador, honesto, muito comunicativo, amigo da vizinhança inteira. E sempre sonhou em empreender. Ele queria porque queria ser patrão. Não fugia do trabalho. Já teve oficina mecânica, já foi pintor automotivo, já teve um box de instalação de acessórios automotivos. E nesse ano, 2017, ele recentemente tinha aberto um lavacar. E fazia planos para emendar um centro de estética automotiva. Olha, só faltava o fator principal: dinheiro, porque ideias e vontade de trabalhar ele tinha de monte. Eu tenho que detalhar isso para vocês entenderem como era basicamente a minha família. Em 2017, meados de junho, Otávio conheceu uma cliente no lavacar dele. Aqui vou chamar de Maledite. Maledite era dona de uma pequena frota de caminhões que eram agregados em empresas. Para resumir, ela e o marido, que vou chamar aqui de Benedito, eles tinham alguns caminhões e trabalhavam administrando esses veículos. Contratavam motoristas e colocavam eles para fazer serviços terceirizados para outras empresas. Maledite levou seu carro para lavar lá, pois o lavacar de Otávio era praticamente ao lado do escritório e pátio da empresa dela. E conversa vai, conversa vem, acertou com Otávio um plano de limpeza mensal para sua frota de caminhões. Assim, quinzenalmente, os caminhões passariam por uma limpeza completa no lavacar do Otávio. Vou falar um pouco sobre o casal Maledite e Benedito. Ela deve ser ruim e ele bom, né? O Benedito, bendito e maldita. Maledite e Benedito. Maledite era uma mulher madura, com filhos já adultos, muito bem instruída, educada, elegante, bonita, sempre com unhas e cabelos bem feitos, falava bem, se portava bem, tinha carro do ano, morava numa região da cidade muito bem localizada. Era recém-casada com Benedito. Eles tinham um relacionamento recente e pareciam ainda apaixonados. Antes de ser marido, o Benedito era empregado dela e um dos motoristas da frota. Benedito, um rapaz bem mais jovem que Maledite, muito carismático, simpático, de fácil amizade. Não demorou muito e, com idas e vindas do Benedito até o lavacar, ele e Otávio viraram amigos.
Com pouco tempo de amizade, já foram pescar juntos. 1, 2, 3, inúmeras vezes. Perdão, gente. Mas vai acontecer algumas tosses no meio do relato. Bom, ficaram amigos de frequentarem a casa um do outro e fazerem festas de fim de ano juntos e tudo mais. O tempo passou, o relacionamento de cliente passou a ser amizade. Benedito e Otávio resolveram abrir uma sociedade para investir no Lavacar e transformá-lo em um centro de estética automotiva. E assim como era o sonho do Otávio, né? Um entraria com a grana e o outro com o conhecimento técnico. E assim foi. Começaram os negócios. E durante a fase de ajustes de contrato, a Maledite chegou a frequentar diversas vezes a casa dos meus pais. E ganhou a simpatia de todos, inclusive da minha mãe, que fazia questão de recebê-los lá com um cafezinho e bolo fresquinho no final da tarde. Logo isso virou rotina. Ao sair do Lavacar, praticamente todos os dias eles passavam na casa dos meus pais para tomar um café e falar sobre os negócios da nova empresa. Conheci o casal Maledite e Benedito apenas meses depois, durante um churrasco, um almoço de família que participei na casa dos meus pais. Nesse tempo, eles já estavam bem entrosados, pareciam 2 casais de amigos, que se davam muito bem. Benedito contava histórias sobre a pesca e das proezas que faziam, famosas histórias de pescador, e todos riam. Meu marido também é uma pessoa muito extrovertida, logo já puxou conversa ali com o Benedito e fizeram render muitos papos. Mas tinha algo ali que eu não sabia dizer o que era. Uma energia estranha que circulava ali entre o meu pai e a Maledite. E esporadicamente o Benedito também. Ana, eu não gostei da Maledite. Sabe quando o santo não bate? Então, isso raramente acontece comigo. Quando acontece, sempre dou a chance de tentar uma aproximação, pois sempre penso que pode ser implicância da minha parte. Obviamente que eu tratei a Maledite muito bem. Busquei conversar com ela, conhecê-la um pouco. Eu sou muito observadora e por diversas vezes durante aquele churrasco eu observei ela olhando com expressão de nojo para minha mãe. Sabe aquele canto de boca meio torto? Então, apesar da boca pronunciar coisas agradáveis, a linguagem corporal dela entregava um descontentamento com a minha mãe. Mas até então, eu não fazia ideia do porquê. Meses se passaram. Já era 2018. Lembro que era época de eleições para presidente. E durante a semana, não era de costume eu frequentar a casa dos meus pais. E num dia, ao sair do trabalho mais cedo, aproveitei para passar na casa dos meus pais e tomar um café com a minha mãe, já que tinha um tempinho livre. Chegando lá, estavam todos na sala assistindo o debate de candidatos à presidência, e Maledite e Benedito sentados no sofá de um lado da sala, e minha mãe e o meu pai no outro sofá do outro lado, ambos assistindo TV e conversando. Cumprimentei a todos, falamos um pouco sobre os candidatos, as eleições, etc e tal, e durante a conversa, eu, muito observadora que sou, peguei um detalhe que passou despercebido por todos. Maledite estava com uma saia longa, com uma fenda que mostrava sutilmente uma das pernas. E Benedito colocou a mão sobre a perna dela e tocou o local onde tinha a fenda, encostando na coxa dela. Nesse momento, o meu pai, do outro lado da sala, fez um movimento como quem se ajeita no estofado, como quem estivesse desconfortável com aquele ato do Benedito. Foi muito rápido, só eu percebi toda essa ação. Após isso, comecei a observar ainda mais os olhares do meu pai para Maledite. E peguei no ar muita coisa. Teve um momento que o Benedito beijou o rosto da Maledite e sussurrou em seu ouvido alguma coisa, e em seguida a chamou para irem para casa. E novamente o meu pai ficou desconfortável. Só que dessa vez levantou do sofá, foi até a cozinha, mudou de assunto, meio que como se estivesse se esquivando de algo. Naquele dia eu fui para minha casa sabendo que tinha alguma coisa errada ali. Algo estava em descompasso.
Lembro a vocês que o meu contato com a Maledite e com o Benedito era muito raro. Nos víamos apenas algumas vezes. Eu sabia muito sobre eles através do que os meus pais comentavam. Eu sabia que o meu pai, Benedito e Maledite estavam muito envolvidos com os negócios da empresa, e Maledite ainda mais envolvida que Benedito, pois, segundo meu pai, ela era uma excelente administradora, muito mais do que Benedito, que ainda era inexperiente com negócios. Mais alguns meses se passaram e já era 2019. Os meus pais estavam passando por uma crise no casamento. E eu só fui ficar sabendo num certo domingo em que fui até a casa deles e o meu pai estava muito estressado. Falava ao celular irritado, o celular dele tocou algumas vezes e ele foi atender bem longe de nós, para não escutar o que estava conversando. Minha mãe acabou me confidenciando que eles não estavam bem. Vinham brigando bastante e por coisas mínimas. E por coisas mínimas o meu pai perdia a paciência e por vezes até ofendia minha mãe. Ana e assombrados. A minha mãe me contou que certo dia ela estava fazendo escova no cabelo, pois iriam sair. E o meu pai, sem mais nem menos, passou do lado dela e disse: "Por que você enrola tanto para se arrumar? Para você ficar bonita só nascendo de novo." Nesse momento, ela disse que desabou a chorar, por ver o rumo que o seu casamento estava tomando. Eu fiquei tão mal por saber disso. Era certo que havia algo de muito errado acontecendo ali. O meu pai relatava que estava tendo problemas com um funcionário que ele havia contratado, por isso andava estressado. Minha mãe não entendia muito de negócios e procurava não especular sobre, pois o deixava mais irritado ainda. Meu pai, a convite de Benedito e Maledite, começou a frequentar reuniões de mesa branca, assim ele dizia, e saía à noite sem a minha mãe. Vale ressaltar que ele nunca a convidou para ir a essas reuniões. Nós sabíamos através dele que nessas reuniões eles oravam, faziam oferendas para que os santos os abençoassem. Uma observação aqui. Pessoal, eu não vou entrar muito nesse assunto de religião, pois até hoje eu não tenho clareza de que religião se tratava. E não quero que me entendam mal. Eu só sei dizer que o meu pai chegou a fazer viagens... Olha a cachorrada, gente. Eu só sei dizer que o meu pai chegou a fazer viagens, ficar dias fora, dizendo que estava em um retiro espiritual, onde Maledite e Benedito também se encontravam. E nessa altura, os meus pais estavam praticamente separados, vivendo na mesma casa. Minha mãe evitava falar sobre, mas através dos meus irmãos eu sabia que eles estavam numa crise matrimonial. Certo dia, o meu irmão mais novo me ligou e disse que o nosso pai estava tendo um caso com a Maledite. Ao questioná-lo do porquê ele achava isso, ele me encaminhou todos os prints das conversas que havia conseguido acessar através do WhatsApp web que conseguiu conectar ao celular do meu pai. E o meu chão caiu. Eram conversas sobre o local que ele estaria esperando ela, sobre o plano de ambos deixarem seus casamentos. Ela dizia ao meu pai que tinha assuntos das empresas muito importantes para resolver com Benedito antes de terminar o relacionamento. Eles compartilhavam fotos durante o dia, ligações e mais ligações. Foi muita informação para minha cabeça. Eu não sabia o que fazer. Meu irmão, então, tadinho, tão novo, se deparando com uma situação dessas. Eu acho que fiz o que tinha que ser feito. Contei tudo para minha mãe. Mostrei os prints e mostrei as conversas e mais coisas, pois o WhatsApp estava logado no notebook do meu irmão. Aquele dia foi o pior dia da minha vida e, sem dúvidas, da minha mãe também. A confusão se instalou. Minha mãe não conteve e mostrou tudo para o Benedito. E foi uma loucura. Teve até ameaça de morte. No início vocês podem imaginar o caos que foi, né? Mas enfim, ambos os casais se separaram e com o passar dos dias os ânimos se acalmaram. Foi muito doloroso para minha mãe. Meu pai saiu de casa, ficamos sem notícias dele e da Maledite por algum tempo.
Benedito entrou com processo na justiça para resolver questões financeiras e de separação, pois depois de tudo isso acontecer, ficamos sabendo que eles não eram casados no papel. Muita água rolou nesse meio tempo, muita mágoa, muita fofoca por parte de todos que conheciam eles. Sobre Benedito, posteriormente, ficamos sabendo que ele ganhou um processo na justiça que movia contra Maledite e estava tocando a vida. Agora, para minha mãe, eu tenho a impressão que foi muito mais difícil. E talvez aqui comece algo sobrenatural. Ela desencadeou uma depressão severa, emagreceu mais de 20 quilos, não conseguia mais trabalhar, não saía de casa. Por um tempo, eu e meu irmão tivemos que sustentar a casa e cuidar dela. Estava sendo muito pesado para mim cuidar das coisas na casa dela, verificar a alimentação, levá-la em médicos e psicólogos, e mesmo assim, gradativamente, ela foi se afundando e perdendo a vontade de viver. Certo dia, no trabalho, acabei desabafando com uma amiga que me aconselhou a pegar todos os presentes que a Maledite deu para minha mãe e para o meu pai e queimá-los, pois não sabíamos se aquela situação da minha mãe poderia ter causa espiritual envolvida. Não sabíamos ao certo qual era a religião que a Maledite seguia e acabou levando o meu pai. Cheguei na casa da minha mãe, perguntei a ela e aos meus irmãos sobre todos os possíveis objetos que a Maledite poderia ter dado a eles. E, para o meu espanto, teve mais presentes do que eu imaginei. Cheguei na casa da minha mãe, perguntei a ela e aos meus irmãos... eu voltei a falar a mesma frase aqui. Continuando aqui, ó. Foram uma cortina de cozinha que ela dizia que foi bordada à mão pela própria Maledite, uma camisa do Brasil que ela deu para o meu irmão mais novo, pois aquele ano era de Copa do Mundo, teve artigos de pesca que ela presenteou meu pai, material de estudo para concurso que ela deu para o meu irmão mais velho, lembranças de uma viagem ao México que eles trouxeram e deram para todos nós, inclusive para mim e para o meu esposo. E teve mais coisas... Oh, meu Deus, vai começar a coçar a garganta agora. Peraí. E teve mais coisas que não dá para entrar em detalhes. Por quê? Agora fiquei curiosa. O que é isso daí? O que mais? Bom, mas o mais importante de tudo isso foi uma maleta de maquiagem que a Maledite deu para minha mãe, com a desculpa que ela não usava mais e que minha mãe ia fazer bom uso, pois era manicure. Enquanto eu acendia a fogueira no fundo do nosso quintal, eu quebrei a tampa da maleta para usar para acender a fogueira. Oh, meu Deus, tá no fim. Aguenta aí, Ana. Cadê? Tá, quebrei a tampa para usar para acender a fogueira. Essa maleta tinha um fundo meio que oco. Quando eu quebrei a tampa, saiu um pó branco com barbantes amarrados e um farelo que parecia ser algum tipo de folhagem seca. Não tive dúvidas que aquilo fazia parte de algum trabalho ruim mandado para minha mãe. Vamos lá. Ana, eu vou terminar o relato dizendo que foi muito difícil, mas hoje a minha mãe se encontra bem. O meu pai chegou a morar com a Maledite de 2019 até o início de 2022 agora. Assumiram o relacionamento, viveram aparentemente bem durante um tempo, mas após um acidente de carro, que já adianto não foi grave, mas ele teve fratura de fêmur e precisou de cuidados e afastamento das suas atividades profissionais. E a Maledite tomou frente aos negócios, pois a essa altura estava tudo em seu poder. Era ela quem cuidava de toda a parte administrativa e burocrática, e acabou por fechar o centro de estética automotiva, deixando sem pagamentos rescisórios 2 dos funcionários que trabalhavam lá. E em seguida se separou do meu pai, o deixando em um hotel, com a conta a pagar, sem emprego e com uma perna quebrada. O meu pai se afundou em dívidas, nós tivemos que tirá-lo do hotel e pagar um aluguel temporário para ele.
ter o cuidado de levá-lo a consultas médicas, correr atrás de auxílio INSS. Hoje ele se encontra bem, entre aspas. Trabalha com um amigo que deu a ele uma oportunidade de ser ajudante de motorista, um trabalho relativamente pesado para um homem da idade dele. Ele paga aluguel e não tenho muito contato com ele. Sobre a Maledite, sumiu, devendo a funcionários das empresas. Eu soube que ela foi morar em outro estado, vendeu tudo que tinha aqui foi morar em outro estado. Minha mãe está bem, tocando bem a vida, se recuperou, continua trabalhando bastante. Moral da história, para mim, cuidado com quem você coloca dentro da sua casa. Cuidado com a animosidade de muitos que você chama de amigo. Não deposite confiança rapidamente em alguém, ou, na verdade, em ninguém. Porque quando você menos espera, uma maledite ou um maledito pode atravessar o seu caminho. Beijos, fiquem bem. Um beijo para você, muito obrigada. E realmente, nós já vimos várias histórias dessas, infelizmente, não é? Que amigos ali, que estão ali, chegados, tal, viram maleditos. E você tem alguma história dessa? Conta pra gente. Pessoal, muito obrigada. Um beijo e a gente se vê no próximo relato. Fui!